Agora, abra comigo, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus 6, versículo 9, um texto bem conhecido dos irmãos. Todos encontraram? Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém? Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Pai querido, eu te dou graças por esta rica oportunidade, Deus, nessa tarde, aonde podemos aqui, Senhor, meditar na sua palavra. Eu peço que o Senhor venha santificar os meus lábios, a minha vida, Senhor, ó Deus, porque eu dependo de Ti, Senhor, e da Tua unção, porque somente as minhas palavras, ó Pai, elas são vazias, mas a Tua palavra, Senhor, a palavra que sai da Tua boca, do Teu coração para as nossas vidas, é ela que tem o poder, Senhor, de nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos ainda estudando, meditando, analisando, conhecendo o texto de Mateus capítulo 5, 6 e 7, aonde Jesus proferiu, é conhecido como o Sermão da Montanha, palavras que Jesus proferiu aos seus discípulos e uma grande multidão que o cercava naquele dia. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a oração. Nós iremos meditar e ver alguns aspectos da oração. Quando Jesus estava ministrando e falando, nós vemos que no capítulo 6, Jesus ele começa a tratar, como nós falamos semana passada, sobre o nosso relacionamento com Deus, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus e a maneira que Deus agrada dos sacrifícios, do nosso culto, de maneira que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Nós vimos que Jesus ele começa falando a respeito das nossas esmolas, a respeito da nossa generosidade. Depois Jesus ele trata a respeito da oração que Deus agrada, a oração que é verdadeira, a oração, a devoção que não é com o intuito de buscar atrair a atenção dos homens, mas é com o intuito de se apresentar e se expressar diante do Senhor as suas necessidades, o seu coração, de maneira singela, sem preocupar e buscar ou sem querer impressionar a homem, mas buscando atrair a atenção de Deus. Nós vimos também que no versículo 16, falando a respeito do jejum, da mesma forma, quando se deve se consagrar, mas com o intuito de se derramar na presença de Deus, não de buscar a atenção dos homens, louvor dos homens, aparecer diante dos homens, glória para si mesmo, fazer da devoção uma autopromoção diante dos homens, mas uma entrega, se derramar, uma consagração diante de Deus, porque querendo receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, irmãos, quando nós voltamos os versículos, voltamos para o capítulo 9, versículo 9, nós vemos que Jesus ele dá um modelo, uma maneira de como nós devemos orar. Quando nós, irmãos, olhamos esse mesmo texto no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vemos, irmãos, que os discípulos eles chegaram diante de Jesus com um pedido. E esse pedido não foi para que Jesus os ensinasse a fazer milagre. Esse pedido não foi para que Jesus ensinasse a ressuscitar mortos, a multiplicar pães, a andar sobre as águas. Não, o pedido que os discípulos fizeram a Jesus, você pode pesquisar em Lucas capítulo 11, versículo 1, foi que Jesus os ensinasse a orar. De tantas maravilhas, de tantas coisas que Jesus realizou, algo que os discípulos sentiram desejosos de aprender é a oração. Sabe por quê? Porque a oração ela tem poder. Porque a oração ela tem um grande papel, ela exercita um grande papel na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus.
A oração, ela é extremamente importante na nossa maneira, no nosso cotidiano e no nosso meio de comunicação e relacionamento com Deus a quem servimos e que é o nosso Pai. Então nós vemos, irmãos, os discípulos com esse desejo, essa vontade de aprender uma maneira correta de se apresentar diante do Pai ou de orar, de falar com o Pai. E diante desse pedido, irmãos, nós vemos que Jesus ele começa trazendo, ensinando, instruindo o povo de que maneira você deve se dirigir ao Pai, de que maneira você deve falar com o Pai. E olha que coisa linda, é isso que eu quero analisar, essa oração modelo que Jesus nos deu. Versículo 9, você mantenha a sua Bíblia aberta. Jesus ele começa dizendo assim: portanto, vós orareis assim. Olha, presta atenção, Jesus ele está dando um modelo. Jesus ele não está querendo, ele está simplesmente lhe dando uma forma de que maneira você deve fazer. Jesus ele não está falando que você deve fazer unicamente dessa forma. Nós vemos muitas vezes pessoas que somente sabem fazer a oração do Pai Nosso. Nós vemos que muitas vezes encontramos que as pessoas quando se vão orar, a única coisa se tornou um mantra, o Pai Nosso, que estás no céu. E falam, recitam, mas de tanto repetir, eles perderam o entendimento e não têm compreensão daquilo que esta oração ela representa e ela quer dizer para as nossas vidas. Vamos analisar. Jesus começa dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe uma coisa importante, irmãos? Nessa primeira frase, o que eu posso entender é que Jesus ele começa nos ensinando que nós não simplesmente temos um Deus. Jesus ele começa nos ensinando a respeito que o nosso Deus ele também é o nosso Pai. Nós temos em Deus um Pai, nós temos em Deus a presença, nós temos em Deus o exemplo de um Pai. Não simplesmente um ser de luz, não simplesmente um ser que está à distante, mas Deus é para os seus filhos, Deus é para todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, Deus ele é Pai. Você pode dizer amém? Deus ele é nosso Pai. Segundo, olha o que diz, que estás nos céus. E sabe o que isso significa? Isso significa a soberania de Deus. Isso significa que Ele está acima de todas as coisas. Irmãos, nós poderíamos talvez estar em apuros se nós estivéssemos orando a um Deus que simplesmente é um Pai, que simplesmente fosse semelhante a nós. Não estou falando de Jesus Cristo que se fez semelhante a nós, mas Ele continuava sendo Deus, Ele é Deus. Mas quando nós estamos falando, Jesus ele está querendo trazer sobre a soberania, a grandeza, ele está o reconhecimento de que Deus ele é soberano, de que Deus é acima de todas as coisas, de que Deus é um ser supremo, que está acima de tudo. Por isso ele começa a dizer Pai Nosso, ou seja, é pessoal, é seu, é íntimo, te gerou, te fez, te criou, e Ele não é simplesmente um Pai, é um Pai que é soberano sobre todas as coisas. Agora, santificado seja o teu nome, e isto fala mais de adoração, isto fala mais de consagração, isso mais fala de louvor ao nome do Senhor. O que Jesus ele está querendo nos ensinar? Que a oração ela deve iniciar com engrandecimento, reconhecendo que Deus ele não é um ser estranho para você, reconhecendo que Deus ele não é um ser ao qual está distante de você, Ele é Pai, Ele está próximo, Ele não simplesmente te conhece, mas você é convidado a conhecê-lo, a conviver com Ele, a ter intimidade com Ele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, ou seja, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. E sabe, irmãos, a oração continua dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O aspecto dessa oração, irmão, ela inicia com uma pessoa, além de reconhecendo Deus como ser próximo, reconhecendo como Pai e exaltando o nome do Senhor,
ela vem com o intuito, quando Jesus fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é um convite, é uma declaração, é um reconhecimento para recebermos a vontade, ao governo, nos submetemos à vontade de Deus nas nossas vidas. É uma oração que inicia exaltando o Pai, mas também buscando, recebendo, desejando receber aquilo que Ele tem para nos oferecer, o seu reino, o seu governo, a sua soberania, a sua justiça, e também o quê? A sua vontade, para que ela não seja algo que esteja distante, mas da mesma forma que Deus governa e reina e atua no céu, sobre tudo que existe, Deus também vem atuar, reinar, governar as nossas vidas, manifestando a sua vontade também na terra, sobre tudo que existe, tudo que é criado. Irmãos, muitas vezes nós começamos errado a nossa oração. Muitas vezes nós não sabemos como orar. Isso foi um dos motivos que os discípulos chegaram diante de Jesus. Pai, não sabemos como orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. E muitas vezes, irmãos, o erro é que nós simplesmente chegamos diante de Deus com a nossa lista de pedido, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós precisamos. E sabe uma coisa linda, irmãos? Quando nós aprendemos e vemos que Jesus ele está nos ensinando, olha, busque o reino de Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida, busque o governo, a soberania de Deus para a sua vida, atraia aquilo que Deus é no céu, o governo, a autoridade de Deus no céu, atraia o céu para o teu ser, para a tua vida, convide que Deus venha manifestar os poderes celestiais, os poderes, a natureza celestial, a natureza divina, ela venha ser algo presente no seu dia a dia. Por isso que ele fala, ele nos ensina a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, irmãos. Quando nós aprendemos essa verdade, é você convidar o céu para dentro do seu dia a dia, o céu para a sua vida. O problema é que muitas vezes nós trazemos o inferno para dentro da nossa vida, ao invés de trazer o céu. Muitas vezes nós simplesmente trazemos aquilo que este mundo contaminado por inimigo tem para oferecer para dentro das nossas vidas. E Jesus ele está nos ensinando a orar com sabedoria. Clame para que Deus venha manifestar o reino, para que o reino de Deus venha se estabelecer na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde você estiver, o governo de Deus, da mesma maneira que Deus age sobre tudo que existe no céu e governa sobre tudo no céu, Ele venha também manifestar a sua grandeza, o seu poder, a sua autoridade no seu dia a dia. Assim no céu, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Da mesma forma que é no céu, que seja aqui na terra. E muitas vezes, irmãos, nós falhamos em não buscar a direção de Deus para nossas vidas, a vontade de Deus, o governo de Deus para nossas vidas. Porque, irmãos, nós temos uma facilidade para dar mais crédito às mentiras do diabo do que às verdades que saem da boca de Deus. Atraímos o inferno, ao invés de atrairmos o reino de Deus. Atraímos as mentiras do diabo, as sujeiras do pecado, ao invés de buscarmos e clamarmos para que Deus ele venha manifestar a sua glória, a santidade sobre as nossas vidas. E Jesus ele começa a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, assim como é na terra, assim como é no céu, na terra. A partir do versículo 5, o versículo 11, que Jesus ensina a nós pedirmos sobre a nossa necessidade diária, o nosso dia a dia. Olha o que diz o versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia fala o quê? Do nosso sustento. Agora preste atenção, o pão nosso de cada dia. Sabe o que ele está também nos ensinando? A você confiar na provisão diária de Deus.
Um dos maiores erros, irmãos, que nós cometemos e uma das maiores dores que nós atraímos para a nossa vida é quando nós começamos a ficar preocupados com o amanhã. Quando nós começamos a nos flagelar com o amanhã, com preocupações do amanhã. E Jesus está nos ensinando, simplesmente peça de cada dia. Porque o que Deus tem, o que você tem é o hoje. Amanhã você não existe. Amanhã você não tem a certeza do amanhã. A única coisa que nós possuímos é hoje, o amanhã. Nenhum de nós temos a certeza que estaremos lá. Mas a nossa oração deve ser pedindo a cada dia e confiando de que Deus Ele irá prover nas nossas vidas a nosso sustento. Dia após dia, Ele irá prover o nosso pão. Dia após dia, Ele irá prover a nossa necessidade. Irmãos, olha o que Jesus está nos ensinando. Primeiro, você inicia buscando, exaltando, reconhecendo que Deus é o teu Pai e buscando o reino de Deus. Depois, simplesmente peça que a cada dia Deus Ele venha a acrescentar na sua vida o teu pão, a tua necessidade. Jesus Ele começa falando, confie na provisão e no cuidado de Deus para com a sua vida. Confie naquilo que Deus Ele pode fazer. Se você continuar lendo o capítulo 6, você vai ver em diante, que Jesus Ele começa a falar, olha, no versículo 25, não andeis cuidadosos por causa da vossa vida. Ele começa a tratar sobre nós confiarmos no cuidado de Deus. Você tem sua Bíblia aberta? Abra comigo no versículo 25. Olha que Jesus Ele começa a falar, irmãos. Jesus Ele está nos instruindo a respeito do nosso relacionamento com Deus. E uma coisa que você precisa entender é que Deus, Ele é digno da sua confiança. Em Deus você pode confiar. Em Deus você pode descansar. Porque Ele sendo Pai, Ele cuida de você. E olha o que diz o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha aí, olha a pergunta. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olha aí, irmão, Jesus está falando. Será que a tua vida ela não é mais importante do que o pão que você come? Será que a tua vida ela não é mais importante do que a roupa que você veste? Será que a tua vida não é mais importante que essas coisas? Será que a tua vida não é mais importante que o teu corpo? Quando Jesus ele fala de mantimento, corpo e vestimenta, ele fala das nossas 3 maiores necessidades. Por quê? Mantimento é o quê? Mantimento é nosso pão, nosso sustento, a provisão, que vai nos sustentar dia após dia. Corpo fala do quê? Saúde. Todos nós precisamos de saúde, certo? E terceiro, vestimento, cobrir o nosso corpo, vestir, nos agasalhar, proteção. E Jesus ele está falando, a sua vida vale mais do que tudo isso. A sua vida vale mais do que o pão que você come. A sua vida vale mais do que a saúde do seu corpo. A sua vida vale mais do que a vestimenta que você muitas vezes pode estar preocupado. Como é que eu vou comprar minha roupa? Como é que eu vou comprar o meu pão? Como é que eu vou construir a minha casa? Jesus ele está falando, você vale mais do que todas essas coisas. Porque a preocupação por essas coisas é o que tem trazido muitas dores na vida de muita gente. Principalmente nós que estamos aqui em busca de uma condição financeira melhor. Correndo loucamente atrás do dólar, lá atrás de trabalho, atrás de uma condição melhor. E muitas vezes nós esquecemos que Deus ele cuida de nós. Que Deus é maior do que o teu patrão, que Deus é maior do que a tua conta no banco, que Deus ele é maior do que todas as coisas que você está correndo atrás, do que os teus próprios sonhos. Deus ele é maior. E a única coisa que você tem é o teu hoje. Do que adianta você se preocupar com o amanhã? Isso não te impede de você planejar, de você ter planejamentos, de você se organizar, de você ter uma boa administração. Isso não te impede, mas o que Deus está falando, que independente de qualquer coisa, saiba que Deus cuida de você. Deus cuida de você. Olha, irmãos, continua olhando comigo, acompanhando comigo, versículo 26. Ele começa agora a usar a natureza para explicar aos homens o valor que eles têm. E olha o versículo 26, diz assim, olha para as aves do céu, que não semeiam, tudo aquilo que nós nos preocupamos, semear para colher. As aves não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em celeiros, ou seja, não armazenam, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? Jesus está falando, olha os passarinhos, eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem e nem armazenam. Agora, nenhum deles passa necessidade, nenhum deles ficam com fome. E Jesus está falando, se Deus prover todos os dias o alimento para os passarinhos, será que Deus não vai prover na sua vida? Será que Deus não vai prover para você? Será que Deus não vai colocar o pão na tua mesa? Será que Deus não vai abrir a porta de trabalho? Será que Deus ele não vai te dar o sustento? Olha aqui, não tem de vós muito mais valor do que eles? Será que você não tem mais valor do que um pardal? Será que você não tem mais valor do que uma pombinha? Jesus ele está falando, você vale mais do que todas essas coisas. Irmãos, a palavra de Deus fala que o homem foi a coração da criação. Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez os mares, Deus fez a natureza, Deus fez tudo que existe, mas no sexto dia Ele criou o homem, e o homem foi a coroação, foi aquilo que Ele fez de mais belo, foi aquilo que Ele fez de mais valor na criação. Será que de tanto Deus cuidaria de tudo e deixaria você abandonado? Jesus está falando, você tem mais valor do que os pássaros, você tem mais valor do que as coisas que foram criadas, você tem muito mais valor. Se Deus alimenta os pássaros, com certeza Ele vai alimentar você, com certeza Ele vai prover na sua vida. Versículo 27, ele deixa uma exortação, e ele diz assim, olha, qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, aumentar alguns centímetros na sua estatura? Qual de vocês consegue crescer por si próprio? Ah, eu sou pequeno demais. Eu vou crescer. Não existe. Apesar que os baixinhos, se pudessem, todos teriam 2 metros de altura. Mas você não viu nenhum homem crescendo por si próprio. E Jesus está falando a mesma coisa. Com toda a preocupação que você tem, com toda a preocupação, muitas vezes preocupado com o amanhã, o que você vai mudar com a sua preocupação? O que vai ser mudado com a sua preocupação? Qual a diferença que ela vai fazer? O que adianta sofrer antecipadamente? Porque isso não irá mudar nada. Há muita preocupação, não irá mudar nenhuma situação. Jesus está falando para você, descansa, confie, espere. Não adianta se flagelar, não adianta morrer, não adianta sofrer por antecipação, porque isso não vai acrescentar e não irá mudar nada, simplesmente irá aumentar o teu sofrimento. Simplesmente confie. Olha, versículo 28, ele fala do vestuário. Vestuário, e as mulheres que digam, basta ter uma festinha, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato. Aí você abre o closet e tem lá 50 pares de sapato. Eu não tenho sapato, não combina com o enfeite do meu cabelo. Não combina com o meu novo vestido. E Jesus está falando para as mulheres e para os homens também. E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, nem mesmo Salomão, irmãos, Salomão foi um dos homens mais ricos que existiu em toda a história da humanidade. Salomão foi um dos homens mais ricos que existiu em toda a história da humanidade. Sabe o que Jesus diz aqui? Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, como as flores, como as árvores. Nem Salomão, com toda a sua riqueza. Olha o que Jesus está dizendo, olha, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, porque as pessoas antigamente tinham o costume de queimar as flores, queimar as plantas, para produzir fogo. E Jesus está falando, se a erva, que é tão insignificante, que hoje existe e amanhã já deixa de existir, nem por isso Deus a deixa de vestir, nem por isso Deus a deixa de
de lhe dar vida e de vestir a erva do campo, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã já não existe mais, será que Ele não irá vestir vós, muito mais vós, homens de pequena fé? Será? Que se Deus, Ele se preocupa até com as ervas, Ele não irá se preocupar com você. Por isso, no versículo 31, ele continua dizendo: não andeis inquietos, dizendo o que nós vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou o que nos vestiremos. Versículo 32 falando, porque todas essas coisas os gentios procuram. E quando ele fala dos gentios, os gentios são aqueles que não têm comunhão com Deus, que não fazem parte da família de Deus. Porque se você for olhar no mundo, a linguagem, a ideologia, a vida do mundo é promovida com as preocupações, com as dores. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, porque eu tenho que pagar aquilo, que eu tenho que pagar aquilo outro. A vida das pessoas que não têm Deus é simplesmente falando sobre o quê? Sobre o dinheiro, conquistar, fazer, construir. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, porque a vida deles se torna em torno de dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. Mas Jesus está falando para aqueles que são filhos de Deus: você não deve ser consumido pelas mesmas preocupações, porque isso é das pessoas que não têm Deus na vida delas. Agora, de certo, versículo 32 continua dizendo: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe daquilo que você precisa. Deus sabe daquilo que você necessita. Deus sabe daquilo que é importante para você. Deus sabe daquilo que você necessita no hoje, daquilo que você vai precisar amanhã, daquilo que os teus filhos precisarão. Deus sabe. Agora, versículo 3, Jesus, ele mais uma vez nos exorta a buscar o quê? O reino de Deus. Convidar, clamar, correr atrás, buscar que Deus venha manifestar o seu reino. Mas, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que todas estas coisas? Toda a previsão de Deus. Tudo aquilo que é para o quê? Sua vestimenta, seu mantimento, saúde para o teu corpo. É o que você precisa. A sua provisão diária. Todas essas coisas que Jesus falou. Mantimento, saúde para o teu corpo, vestes, proteção, casa. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não se deixeis ser consumido pelas preocupações, pois o dia de amanhã, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua preocupação. Jesus está falando, meu irmão, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Se preocupa, confie, deixa que a cada dia Deus irá prover. Se preocupa com a necessidade do dia a dia. Não sofra por antecedência. Não se consuma de preocupações, preocupado do que será o amanhã, porque o amanhã você não existe para você. Você só tem o hoje. E o hoje é o melhor momento para você confiar e depender da graça e do cuidado do seu Pai Celestial. Amém? Voltando para a oração do Pai Nosso. Jesus, ele entra numa parte muito importante aqui. Depois dele falar, nós pedimos a Deus da provisão para as nossas vidas, ele vai tratar de perdão. Porque, irmão, todos nós precisamos de perdão. Todos nós falhamos. Talvez você, a caminho da igreja, você cometeu um pecado, falou ou pensou alguma coisa que não deveria, algo que Deus não agrada. E Jesus, ele fala: perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Uau! Sabe o que Jesus está falando? Na nossa oração por perdão, ao qual nós necessitamos, de nós pedimos para que Deus ele venha nos tratar na mesma moeda que nós tratamos aqueles que pecaram contra nós. Você está entendendo o que Jesus está falando? Senhor, nos perdoa
assim como nós temos perdoado os nossos devedores, as pessoas que pecaram contra nós. Me ofereça, me dê o perdão na mesma proporção que eu ofereço o perdão àquele que me afligiu. Você está entendendo a dimensão da oração que Jesus está falando? Muitas vezes nós oramos sem pensar naquilo que nós estamos falando. Lemos esta oração, recitamos essa oração, sem pensar na profundidade, na seriedade daquilo que nós estamos orando. Imagina se Deus, responde para você, mas imagina se Deus te tratasse da mesma forma que você trata aquela pessoa que fez o mal contra você. E Jesus está falando, olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que Jesus está trazendo? Que o relacionamento aqui na esfera horizontal, ele interfere no relacionamento com o nosso Deus. Nosso relacionamento com o próximo, de certa forma, vai interferir no nosso relacionamento com Deus. Porque se você é incapaz de oferecer perdão ao qual você tanto necessita e tem recebido da parte de Deus, Deus não se agrada em ver você não oferecendo aquilo que você está recebendo, ou fechando uma porta para alguém ao qual foi aberta para você. Jesus, olha o que diz o versículo 14. Jesus trazendo uma explicação depois da oração do Pai Nosso. Olha o que Jesus fala a respeito do perdão. Porque se vocês perdoarem os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se você perdoar aquele que te ofendeu, Deus também vai te perdoar. Agora, se porém não perdoar aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O que seria de nós sem o perdão? O que seria de você sem o perdão de Deus? E Jesus, ele está querendo nos incentivar, perdoa, porque o perdão, ele quebra correntes, o perdão liberta, o perdão transforma. Nós precisamos entender de algo que tanto nós precisamos também oferecer às pessoas. Se Deus nos perdoou, independente de toda a sujeira que nós fizemos, por que nós não recebemos, nós que recebemos esse perdão, não oferecemos adiante? Porque se é através do perdão de Deus que nós temos vida, irmãos, da mesma forma nós iremos gerar vida ao coração do nosso próximo a partir do momento em que nós o perdoamos. Sabe o melhor? Quando nós temos a mesma atitude que Deus tem para conosco, teve para conosco, as pessoas que nos ofenderam terão conhecimento, verão através do nosso testemunho a presença de Deus na nossa vida. Ou seja, Deus será conhecido através do perdão que nós oferecemos a ela. Por isso que Deus, ele está falando para nós não retermos, não fecharmos a porta do perdão, não trancarmos o nosso coração. Porque se você é incapaz de perdoar o teu irmão a quem você vê, se você é capaz de manter e alimentar rancor no coração por causa do teu irmão, porque ele falhou contra você, e você é incapaz de perdoá-lo, de manifestar misericórdia e amor para com a sua vida, não venha dizer que você ama a Deus, ao qual você não vê. Se você é incapaz de amar o teu irmão a quem você vê, não venha dizer que você ama a Deus ao qual você não vê. É o que João trata. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 João. Primeira carta de João, está lá perto de Apocalipse. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. E versículo 18. Aliás, versículo 19. 1 João capítulo 4, versículo 19. Você encontrou? Olha o que diz a palavra do Senhor. Escuta muito bem. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu,
como pode amar a Deus a quem não viu? Se você não ama o teu próximo, ao qual você convive, ao qual você vê, ao qual você pode tocar, se você não pode amá-lo, como é que você vai amar a Deus ao qual você não viu? Ao qual você não tocou? E olha que o versículo 21 diz: e temos deles este mandamento, de quem? Temos de Deus, temos de Jesus Cristo este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Perdão é um ato de amor, meu irmão. Perdão é um ato de amor. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Da mesma forma que amor não é simplesmente um sentimento, amor é uma decisão, eu decidi amar. Deus decidiu nos amar. Deus olhou para nós e nos amou, irmãos. Da mesma forma que o amor também é um ato de decisão, o perdão é um ato de decisão também. Você não é um sentimento, eu preciso sentir no coração que eu preciso perdoar. Não, nós devemos decidir perdoar. É decisão. E o Espírito Santo é quem irá promover a cura no teu coração contra qualquer mágoa, contra qualquer decepção que possa haver. Porque a partir do momento em que nós decidimos agir como Deus agiu nas nossas vidas, irmãos, o Senhor irá sustentar para que você seja fiel à sua palavra, seja fiel à sua decisão. E Ele promoverá a cura não somente ao teu coração, mas no coração da pessoa também que cometeu o delito, que cometeu o pecado. Será que você teria coragem de orar com todo o seu fôlego, com veemência, esse versículo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, trata na mesma moeda. Coloca-nos na mesma balança, Senhor. Jesus ele está nos exortando para irmos no mais profundo, meu irmão. Jesus ele está nos exortando para irmos além. Jesus ele está exortando para que nós venhamos rasgar o nosso coração diante da presença dEle. E aquilo que você não sente força para fazer, mas que você venha confiar em obediência à sua palavra. Pai, eu quero liberar perdão, eu quero fazer aquilo que o Senhor está me ensinando. Eu não sei, eu não encontro forças, mas em obediência eu decidi liberar o perdão. E Deus ele irá te sustentar. Deus ele irá te capacitar. Deus ele irá derramar a tua graça sobre a sua vida, a unção. Ele te dará forças para que você venha ser como Ele é, agir como Ele tem agido, a perdoar como Ele tem nos perdoado. Amém? Versículo 13. Ele diz assim, Mateus 6:13. Caminhando para o final da oração do Pai Nosso, ele diz: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. E quando Jesus ele fala, é você pedir proteção, cuidado ao Senhor. É você confiar na sua proteção, no seu cuidado, para que te venha livrar a sua vida das adversidades que todos nós enfrentamos no dia a dia. Nós temos um inimigo que está constantemente lutando, se levantando contra nós para nos destruir. E a oração é você reconhecer que Deus ele pode te salvar. Deus ele pode te libertar. Quando você ora pedindo ao Senhor, não nos induza, ou seja, não permita que sejamos tentados. E a tentação fala das nossas fraquezas. A tentação fala de áreas onde nós somos vulneráveis. A tentação fala de onde nós somos mais fracos, onde nós temos as nossas debilidades. E Jesus ele está falando: Senhor, livra-me de ser tentado nessas áreas. Guarda minha alma, guarda o meu coração, guarda o meu ser. Não permita que o inimigo venha tocar, não permita que uma brecha venha se abrir. Você pedindo e confiando no cuidado do Senhor para com a tua vida, em proteger, em salvar, em te guardar. Proteção contra as ciladas do inimigo, proteção contra as investidas do inimigo contra você. E versículo: livra-nos do mal, ou seja, salvação. O único que tem poder de arrancar, ou de proteger, ou de livrar a tua alma das flechas do inimigo, de livrar a tua alma contra os laços do inimigo. E tem poder para manifestar a justiça dele, para te fazer triunfar sobre todo e qualquer cilado que o inimigo possa fazer contra a tua vida.
Não nos induza à tentação, Pai. Não nos permita estar vulneráveis ou estarmos, de certa forma, à mercê do nosso inimigo. Mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do diabo. E o final, a conclusão da oração é dizendo: porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo sempre. Porque teu é o quê? O reino. Quando ele fala, porque teu é o reino, é um sinal de fé. Eu creio na sua soberania. Eu creio na tua autoridade. Eu creio em quem tu és. E o poder fala de humildade. Não é a força que vem de nós. O que nos fará triunfar não é algo que emana em nós, é algo que vem de Deus. Teu é o poder que irá fazer eu vencer as minhas adversidades, os desafios que estão diante de mim, as dificuldades que se levantam. É mediante o teu poder que é derramado em minha vida que me fará um vencedor. Não é algo que na minha própria capacidade. O poder vem de ti, o poder é teu. E da mesma forma, a última parte é o quê? A glória, o louvor, ou seja, reverência. Toda a honra e toda a glória seja unicamente a Ti, Senhor, porque Tu, Senhor, é digno de receber todo o mérito das obras que temos realizado. O Senhor é digno de receber todo o louvor de todos os livramentos ao qual o Senhor tem nos dado. O Senhor é digno de receber toda a glória e adoração por todas as obras que o Senhor tem realizado na nossa vida, as conquistas que nós temos conquistado. A Ti pertence toda a glória, para todo sempre. Amém. De eternidade a eternidade. Amém. Por isso, meu irmão, olhando para esta oração, nós vemos Jesus, Ele nos instruindo, nos ensinando, para que nós venhamos confiar no nosso Pai Celestial. Que nós venhamos descansar no cuidado de Deus. Que independente do que esteja diante de ti, no findar dessa noite, no amanhecer, você venha saber que para cada dia Deus tem a provisão, para cada dia Deus tem aquilo que você precisa, para cada dia Deus tem cuidado, Ele tem cuidado e não deixará que nada venha faltar na sua vida. E que a melhor coisa é que nós, como filhos de Deus, nós como participantes do reino de Deus, venhamos todos os dias buscar o reinado, o governo de Deus, orarmos ao nosso Pai Celestial, que não é alguém distante, mas algo íntimo, e que se deseja a cada dia ser conhecido, se revelar na nossa vida e tornar mais próximos e íntimos de nós, e que nós venhamos buscar o seu governo, buscar da mesma forma, trazer em nossa nação, pedir para que Deus venha manifestar, trazer o céu para dentro do nosso dia a dia. Não é a vontade de Deus você viver o inferno, não é a vontade de Deus você viver em guerras. A vontade é que Deus, você venha ter o céu dentro do teu ser, dentro da tua casa, no meio da tua família. Jesus, Ele está nos falando, ore, para que Deus, Ele manifeste a sua glória sobre a sua vida, para que Deus, Ele venha inunde o teu ser, com a sua paz, com a sua unção, com o seu Espírito, com tudo aquilo que Ele tem para oferecer. Jesus, Ele nos está convidando a nós entrarmos, e nos entregarmos, e mergulharmos totalmente naquilo que Deus, Ele tem para oferecer nas nossas vidas. Talvez você está aqui, irmãos, e quando nós falamos e vemos Deus como um Pai, talvez a experiência, o papel do Pai na sua vida não é algo muito bom, não traz boas lembranças. Talvez a figura paterna não seja algo que te traga boas memórias e talvez te deixe um pouco desconfortável. Mas ainda que você possa ter passado por decepções com a pessoa de um pai, Jesus, Ele está falando que você pode confiar no Pai, no Deus Pai, que Ele é perfeito. Ele jamais te decepcionará. Ele jamais te abandonará. Ele jamais virará as costas para você, mas Ele é Deus presente. É um Pai que quer se relacionar, está agindo
no seu dia a dia, te abençoando todos os dias, cuidando de você, tomando em seu colo, trazendo carinho, trazendo a sua vontade, te fortalecendo, te capacitando para que cada dia você venha vencer todas as dificuldades que possam aparecer diante de ti. Quando nós lemos capítulo 7, versículo 7 de Mateus, Jesus, ele exortando e trazendo, ministrando para que nós venhamos perder toda a incredulidade, não deixar que a incredulidade venha entrar no nosso coração. Versículo 7, ele diz assim: pedi e será vos dado, buscai e será achado, você encontrará, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Deus está falando no seu relacionamento com Deus. Jesus, ele está falando, olha, aquilo que você busca, que você pede em Deus, você irá receber. Aquilo que você busca, você vai encontrar. Aquilo que você bater, você vai receber, a porta vai se abrir. Jesus, ele está falando todo, porque aquele que pede vai receber, aquele que busca vai encontrar, e o que bate vai se abrir. Olha o versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, o seu filho, lhe dará uma pedra? Olha o que Jesus está falando. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Jesus, ele está falando, se nós, homens, mesmo sendo mal, se o nosso filho lhe pedir pão, qual de nós daremos pedra? Ele diz ainda, e se o seu filho pedir peixe, qual de nós dará uma serpente para ele? Versículo 11, se vós, pois, sendo maus, porque essa é a natureza, essa é a realidade do homem, se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, repete comigo, quanto mais, vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Será que Deus é digno de confiança ou não? Será que o nosso Pai Celestial, ele é digno de confiança ou não? O que Jesus, ele está nos ensinando através da oração do Pai Nosso, nós poderíamos passar um vasto tempo aqui, simplesmente estudando as verdades que estão nessa oração do Pai Nosso. Mas sabe uma coisa que eu pude perceber, de maneira simples, é que Deus, ele está nos exortando a confiar nele. Jesus, ele está nos exortando a confiar no cuidado do Pai. Os dias, o mundo em que nós vivemos, tende a cada dia lançar preocupações. São coisas que nós presenciamos pela internet, pela televisão, notícias. Nós vemos a maldade se alastrando. Nós vemos a fome aumentando. Nós vemos a cada dia o mundo saturado devido ao mau uso dele. Nós vemos que a cada dia a vida está se tornando difícil. Mas sabe o que Deus, ele está falando? Confie no meu cuidado. Confie que eu cuido de você. Descanse. Descanse. Busca simplesmente o reino. Não se deixe consumir pelas preocupações do amanhã. Não se deixe, simplesmente viva a dificuldade, o desafio de cada dia. E confie no cuidado de Deus para com a sua vida. Ele é um Pai fiel. Se nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus nos dará bens, se nós lhe pedimos. Quanto mais Deus pode fazer em resposta à tua oração. Quanto mais Deus pode fazer em resposta à sua necessidade. Quanto mais Deus, ele pode fazer para você. Deus Pai, ele é digno de toda a nossa confiança. Você pode se colocar de pé? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.